Jornalista, sou ex-aluno da escola, fui convidado pelo Sinasef para mediar o debate aqui entre os candidatos. A diretora aqui do campus da Cidade de Alta. Eu tenho uma singular felicidade em razão do debate ser aqui, porque na época que eu estudava na escola, que eu era dirigente estudantil, era uma batalha antiga para que esse prédio fosse resgatado para na época para a gente férias, né? E aí a gente vê hoje ele consolidado e cheio de vida. Gente, o debate terão 6 momentos. Este primeiro momento que já está em curso, que é o de apresentação das regras, certo? Deve durar 5 minutos. Depois os candidatos se apresentarão, cada um com 5 minutos também. No terceiro momento, cada candidato pergunta para candidato, cada um faz 2 perguntas ao outro, tema livre, são perguntas, haverá um sorteio e depois serão alternadas. Essas perguntas serão perguntas de 2 minutos, resposta com 3 minutos, réplica com 3 minutos e tréplica com 1 minuto. No quarto momento, serão perguntas da plateia. Então passarão umas urnas. Está aqui as caixinhas. Nós já estamos sem nada, né? Então vocês colocarão essas urnas que a André está mostrando, que é a presidente da Comissão Eleitoral Local, serão urnas segmentadas, uma para os estudantes, uma para os técnicos administrativos e uma para os professores. Nós sortearemos de cada urna dessas 3 perguntas. Serão feitas em 2 minutos. E essa pergunta ela deve ser feita aos 2 candidatos. Quem fizer uma pergunta, essa pergunta é endereçada necessariamente aos 2. E nós sortearemos 3 de cada caixa. E os candidatos responderão em 5 minutos cada bloco, ou seja, cada candidato terá 5 minutos para responder as perguntas dos professores, depois 5 minutos para responder as dos estudantes e depois a dos técnicos administrativos. Não necessariamente nessa ordem, porque haverá um sorteio para qual é o primeiro bloco, o segundo e o terceiro. Quem não quiser, a pessoa só precisa colocar o nome, certo? Na urna. E é chamado aqui para fazer a pergunta. Mas se não quiser fazer a pergunta por escrito, põe a pergunta na urna, mas põe teu nome, certo? A pergunta não é anônima, põe o nome da pessoa. E aí na hora eu leio aqui, digo quem é, a pessoa só se apresenta, mas eu leio a pergunta daqui. Não pode botar mais de uma pergunta. Cada pessoa põe uma, ou põe o nome uma vez só. Tá claro? Depois o quinto momento são as considerações finais dos candidatos, 5 minutos para cada. E depois o sexto e último momento, as considerações do Sinasef. Vai vir aqui o dirigente do Sinasef para fazer considerações a respeito da realização do debate. Ok? Podemos começar? Então, eu gostaria de convidar os 2 candidatos, o Lesson Maia e o Marcelo Ribeiro, aqui para a mesa. Não foi chamada ainda não. Ela foi traduzida. Você é muito fraco. Eu acho que ela vai... Já vai sentar? Sinasef é bom, tá mais... Cadê ela? A todos e a todas. É um momento importante desse processo democrático que o Instituto vem passando. E é um momento histórico para esse campus. E nesse prédio, onde iniciou toda essa história, provavelmente eu acho que é a primeira eleição direta para o diretor. Então isso é importante, né, fazer parte dessa história, fazer parte desse processo. E queria estar compartilhando com vocês, né, esse momento importante para todos nós
na busca de consolidar dos avanços e de coletivizar o que se vem se fazendo nesse campus. Eu sou ex-estudante, ex-aluno aqui da antiga escola técnica, passando pelo processo de cefetização já como professor, instituto, né? E espero que até me aposentar não se mude mais de nome, né? Se mudar seja para avançar, como sempre vem sendo feito aqui no Instituto, né? Desde o seu início como escola de aprendizes e artífices. É uma candidatura colocada e defendida e reconhecida e apoiada pelo coletivo de pessoas, de gestores, de alunos, de estudantes, de professores, de administrativos, da comunidade externa do campus, dos movimentos sociais, do segmento específico da arte e da cultura aqui da cidade, que reconhece o feito em pouco tempo, são 2 anos, ou precisamente quase 1 ano e meio só, de gestão aqui nesse campus, e quem vivenciou o início desse campus e vê ele hoje, vê o potencial e como ele vem se consolidando na cidade e no estado como uma referência de ensino, de extensão e, em breve, também ser reconhecido pela pesquisa. O nosso campus é um campus que, diferente de todos os outros que foram festejados por chegar nas cidades, nos municípios, nessa rede de expansão que o Instituto Federal passou no Brasil, esse campus ele tem uma situação um pouco diferente e ele foi um campus instalado em um processo que tinha um movimento social, principalmente cultural, contra esse prédio voltar para as mãos do Instituto. E ser gestor desse campus, com esse embate social e político, precisava de uma pessoa, e precisa de uma pessoa que tenha trânsito com o movimento artístico da cidade, com o movimento cultural da cidade, com o movimento também turístico da cidade. Já vi a minha experiência como professor do curso de turismo, e a minha história aqui no Instituto. Eu tenho aqui 20 anos, juntando aí os 4 como estudante, praticamente a metade da minha vida dedicada à construção do ensino técnico e profissional do Rio Grande do Norte, especificamente aqui nesse Instituto. E aí essa experiência que eu tenho, de ter vivenciado diversas gestões do Instituto, de ter assumido diversos cargos, passado, provavelmente, acho que essa eleição minha aqui não é a primeira, assumi diversos cargos aqui no Instituto, eleito democraticamente como chefe de departamento, na direção do Sinasef como coordenador, no Conselho Fiscal da Associação, na comissão de pessoal, docentes do Instituto. Então são vários processos eleitorais e a minha história de militância social também reflete esse meu espírito democrático, e é isso que nós queremos, que esse campus continue se consolidando e continue avançando como um espaço democrático da cultura, da arte, do turismo, do lazer e da gestão pública de uma maneira geral. Um exemplo bem concreto vocês estão vivenciando hoje aqui no pátio. Se você for, quem viu, um grupo de adolescentes ali, que estão se reunindo para discutir a questão da Operação Impacto e também a favor da ficha limpa para as eleições desse país. Então é esse espaço que nós queremos continuar que seja um espaço aberto à comunidade, aberto para os alunos, aberto para os servidores, para os terceirizados e para a comunidade de maneira geral. Então a gente coloca a nossa candidatura, o plano de ação está aí no blog, está no nosso Facebook, está no Twitter, para que todos vejam o que estamos fazendo, o que é que nós estamos se propondo a fazer e o que é que nós temos que fazer para que esse campus continue avançando nesses 4 anos dessa gestão que vai iniciar agora em 2012 e vai terminar em 2016. Então a gente agradece a todos vocês, desejamos um bom trabalho aqui, que seja um momento de crescimento para todos nós. A minha candidatura se propõe a fazer, vem fazendo uma campanha limpa, pedagógica, educativa. Obrigado. Nosso campus, um momento importante para o IFRN, um momento importante para a vida de cada um de nós, porque é um processo democrático e é um processo que todos podemos participar e expressar abertamente as nossas opiniões. Bom, então, nesse momento inicial, é solicitado pela estrutura de debate que falemos um pouco em relação à nossa
formação acadêmica, a nossa vivência aqui na escola. Eu vou fazer essa apresentação, de algum modo, articulando aqui com as nossas propostas. Então, a minha formação acadêmica, eu sou doutor e mestre em literatura comparada, né? Também tenho um trânsito pelas questões culturais aqui da cidade, pela literatura norte-grandense, e isso é importante. Esse trânsito, além da formação acadêmica, tenho a graduação em letras e em comunicação social, jornalismo, e iniciei no IFRN em 2006, no campus Ipanguaçu. O campus Ipanguaçu é um momento marcante na minha vida profissional, porque foi lá que vivenciei muitas situações que me proporcionaram conhecimento efetivo em relação à natureza do IFRN. E existem muitas coisas positivas na nossa escola, no IFRN, no campus Natal Cidade Alta, no campus Ipanguaçu. E existem aspectos que nós podemos melhorar, avançar ainda mais. E foi isso que o campus Ipanguaçu me proporcionou, no sentido da abertura, no sentido de proporcionar a efetiva participação da comunidade. E é isso que eu quero aqui, com o apoio de todos vocês, implementar no nosso campus Natal Cidade Alta, uma gestão efetivamente democrática e totalmente fincada nos princípios da ética. Então, eu cheguei aqui no campus Natal Cidade Alta, depois dessa experiência marcante do campus Ipanguaçu, na qual pude exercer muitos cargos administrativos, né, assim, chefe de gabinete, chefe de divisão de ensino, coordenador de administração escolar, de comunicação social. Cheguei aqui no campus Cidade Alta em 2010.2, o campus, nós estamos vivendo esse momento inicial do campus, fui convidado a assumir uma função, ficava dando uma espécie de apoio à diretoria acadêmica e exerci da melhor forma possível. No entanto, por achar que deveria haver uma abertura maior nos nossos atos, uma circulação mais ampla da informação a toda a comunidade, eu pedi para sair, né, assim, e continuei contribuindo com a escola de outro modo, já que aquela forma de administrar não é a forma que eu acreditava. Como a gente tem que estar numa coisa que a gente acredita, então nós estamos aqui tentando modificar, tentando tornar a escola melhor. Também, nesse espaço de tempo que estou aqui na instituição, acho que é válido ressaltar que a maior parte do tempo, 5 anos e tantos meses, eu passei exercendo funções administrativas, dada essa minha característica de se envolver bastante, de querer participar, de querer melhorar. E, no momento, eu estou também na diretoria do sindicato, né? Tivemos um momento muito difícil aqui na instituição, que foi um momento de greve, que é um momento que o professor Lesson também vivenciou à frente do sindicato, e é um momento que não depende apenas de nós, mas é uma demanda nacional, né, assim. E aí, a greve, o sindicato, a gente tem muito preconceito, mas na instituição de ensino isso não deve ocorrer, porque é a forma que os trabalhadores, todos vocês sabem, têm de se organizar. E aí, a gente tentou exercer uma postura equilibrada e moderada durante esse momento da greve, sem radicalismo, porque o radicalismo não resolve as situações. Também estou no Consup, nesse momento, sou conselheiro do Consup. O Consup é o Conselho Superior aqui da escola, é o órgão máximo da escola de deliberação, acima inclusive do reitor, né? Nós apontamos os caminhos e deliberamos aspectos cruciais aqui à nossa vivência institucional, e é com essa referência aqui na escola, com essa formação e com essa perspectiva de abertura e de participação a todos os segmentos que compõem a escola, uma abertura e participação verdadeira no discurso e na prática, que eu estou aqui apresentando minha candidatura, que é uma candidatura coletiva, não é uma candidatura, meu nome está aqui, mas é meu nome representando um grupo de servidores abertos à participação de todos. Obrigado pela sua participação. Pode passar. Bom, então vamos lá na nossa pergunta. Para introduzir, vocês estão ouvindo? Então, pronto. Para introduzir a nossa pergunta aqui, eu acho que é importante contextualizar essa questão da eleição.
porque ir falar aqui a todos abertamente, né, em frente, inclusive ao professor Lécio, nós estamos vivenciando esse processo de eleição aqui no campus Natal Cidade Alta, tendo a constatação do Consulp e da própria reitoria de que a gestão do professor Lécio, na verdade, iniciou em 2008, no DAGESC, né, quando ele foi eleito no DAGESC, e está havendo esse momento de transição. Ainda temos turmas no campus Natal Central, então, portanto, temos uma gestão de 4 anos aqui à frente da escola, né, está no processo de transição, e é por isso que está havendo eleição, porque os campos efetivamente novos, como o campus Nova Cruz, o campus Parnamirim, o campus São Gonçalo e o campus EAD, que estão em fase de estruturação, não tem eleição. Né? O Consulp e a reitoria deliberou que não tem eleição. Então, aqui estamos diante de um mandato de 4 anos. E aí nós tivemos acesso ao plano de ação do professor Lécio em 2008. E observamos que muitas questões que estão lá no plano de ação 2008 se repetem nesse plano de ação 2012, questão como o CA, né, o apoio à efetivação do CA, também os colegiados de cursos que ainda não existem, mesmo tendo curso aqui que existe há mais de 10 anos. E aí, tendo em vista a similaridade das propostas de 2008, 2011, 2012, 2016, a pergunta vai no sentido de como agora nós vamos, tendo em vista que muitas não foram cumpridas nesse espaço de tempo, como nesse momento nós vamos, assim, dar esse voto de que elas serão cumpridas agora na gestão 2012-2016. Professor Lécio, são 3 minutos. Aperta 2 vezes. Opa! É interessante, né, você ser diretor de um espaço que nem existia, né? Há 2 anos atrás, esse espaço aqui não existia. Então, assim, o Consulp está muito superior até à própria existência da física e do que você possa imaginar. Né? Se aqui o espaço não existia há 2 anos atrás, como é que eu era diretor daqui há 2 anos atrás? Então, o Consulp está com poder realmente exacerbado. Pessoal, são questões, né, importantes que o professor coloca, e que muitas vezes as coordenações dos cursos, né, têm um papel fundamental na Constituição. Haja visto eu ser democrata o suficiente, né, e não impor isso para os diretores, para os coordenadores do curso. Mas todos os professores estão aqui de testemunha e vários administrativos que participam das reuniões, o meu alerta constantemente realizado nas reuniões pedagógicas da necessidade de se constituir os colegiados de cursos, tanto de lazer como de produção cultural, alerto diariamente aos coordenadores nas reuniões pedagógicas sobre essa questão. A mesma coisa alertando a coordenação de turismo sobre o conselho de classe, que é o segmento de discussão sobre os cursos técnicos. Os CEAs, né, sempre existiram no curso. Aí o CEA de turismo que existe, o de lazer. Só que eu não posso, como diretor, interferir nos movimentos estudantis. Os movimentos estudantis têm a liberdade de se organizarem. Né? E eu não sou tutor, né, para ficar determinando ordens e orientações para o movimento estudantil. O movimento estudantil é autônomo. A gestão não tem que ficar interferindo em movimentos sociais dos estudantes. Os estudantes têm que se buscar se organizarem. Não sou eu, como diretor, que vai impor que os movimentos estudantis se organizem. A liberdade de expressão, a liberdade de organização do movimento estudantil independe da gestão. Os alunos aqui têm que buscar reivindicar seus espaços. E é nesse sentido que essa gestão já disponibilizou os 2 espaços físicos para a constituição do DCE e do Grêmio Estudantil. Eu não posso forçar o movimento que tem sua independência, que tem que ser independente da gestão. Eu não acredito em um movimento estudantil que esteja tutelado pela gestão de uma administração, ainda mais numa escola que forma cidadão, que forma técnico, que forma profissional crítico e criativo. Então, essa compreensão nossa, a gente dá a liberdade para que o aluno se organize. Espaço físico está sendo colocado, apesar das dificuldades do espaço físico que nós temos aqui. E me admira, mais uma vez, eu não sabia que eu era diretor há 4 anos de um espaço que não existia. Os nomes das funções, aqui é uma constante na escola, sempre está mudando. Diretor, chefe de departamento, chefe da divisão de ensino, muda. Mas a natureza é a mesma, né? Ele estava na coordenação do departamento e está se transferindo, se transformando aqui no campo Natal Cidade Alta.
E por isso é que está havendo a eleição. Isso aí não sou eu, Marcelo, que estou dizendo, mas é o Consul, é o reitor. Né? 4 anos, a cada 4 anos ocorre a eleição. Tanto é assim que Nova Cruz, Parnamirim, São Gonçalo, não vai ocorrer a eleição. E eu acho que é função do gestor realmente estimular para que essas ações aconteçam. Porque, por exemplo, para constituir um CA, para constituir um DCE, não basta disponibilizar um espaço mínimo, um espaço que era depósito de cadeiras, por exemplo, colocar uma folhinha 4 lá, DCE. Não basta isso, tem que haver um trabalho de formação com o estudante, estimulado pela assistência estudantil para que possa se desenvolver essa questão política no estudante. Porque a nossa escola não está formando só no ensino, só na academia, está proporcionando, está lá no nosso projeto político-pedagógico, a formação integral do estudante. Por isso que é tão importante um momento de eleição, um momento de debate como esse. Porque aqui não é só conteúdo, é também formação política. E aí, explicando a questão dos colegiados de curso, é inadmissível que cursos que possuem 10 anos de funcionamento não tenham a estrutura do colegiado, que é um dos primeiros pontos que é avaliado pelo MEC no momento que aquele curso vai ser submetido a essa etapa para a sua continuidade. E aqui temos cursos de 10 anos, porque vocês sabem, o curso de lazer, o curso de turismo, o curso de lazer, né, superior, tem todo esse tempo e não tem um colegiado superior, e o curso de produção cultural também não avançou muito nessa perspectiva. Muitas ações, é claro que o gestor não vai pegar o aluno e constituir o CA, mas tem que estimular, né? Tem que haver esse estímulo, tem que haver esse processo de formação, porque se não ocorrer por parte da gestão, por parte da nossa função enquanto educador, não vai nascer espontaneamente, naturalmente, casualmente. Então, e essa é uma etapa fundamental na escola, que ocorra essa educação integral. Estamos aqui com o plano, né, assim, nós vamos disponibilizar no blog para que vocês possam comparar que muitas questões se repetem em 2008, 2012. Mais uma vez eu reafirmo, né, os compromissos assumidos no nosso plano de ação. O professor, mais uma vez, desconhece que esses lugares que estão sendo disponibilizados para a constituição do Grêmio e do DCE não são depósito. Há uma necessidade de equipamentos que estão já sendo adquiridos. O próprio espaço que está sendo ocupado aqui pelo Grêmio já está praticamente todo equipado com computadores, com internet, com telefone. Então, assim, há um espaço e os alunos vão ter que se organizar, e a instituição, né, vai dar o apoio necessário para que os movimentos estudantis tenham independência de se organizarem. Eu não podia criar um DCE quando o campus era avançado, que dependia do DCE, do campus Cidade Alta, do campus Central. Eu não podia criar Grêmio, porque o nosso campus era avançado e não tinha dependência em relação à criação desses movimentos estudantis. Então, o campus deixou de ser avançado e deixou sua independência há 2 meses atrás. Campanha usando da ética, e um dos pressupostos da ética é a verdade. O professor Marcelo assumiu a coordenação de assistência estudantil, a qual vou fazer a pergunta sobre o assunto, e se afastou alegando 2 motivos: o envolvimento da questão pessoal que ele estava passando, né, e se dedicar ao sindicato para construir a greve, né, que estava sendo pensada e elaborada para o Instituto, né, fato que aconteceu. Em nenhum momento o professor colocou que saía da gestão porque estava discordando da gestão. Os 2 motivos: que se ele fosse ético e verdadeiro o suficiente, tinha se colocado e assumido a decisão de se afastar porque não estava concordando com a gestão. Mas o professor assumiu a gestão de assistência estudantil, e eu faço ao professor a pergunta do seguinte ponto: quais são suas propostas no plano de ação para ampliar o atendimento ao setor da assistência estudantil? Então vamos lá, é muito bom essa recorrência ética, é verdade, porque é o nosso procedimento comum. Então, não sei se o professor Lesson estava presente, mas na reunião pedagógica, naquele período em junho, se não me engano, nós pontuamos que estávamos saindo dada a incompatibilidade com as ações desenvolvidas pela diretoria acadêmica, porque nós queremos abertura,
queremos participação e queremos que as informações circulem. E, não sendo dessa forma, a gente não pode permanecer com algo que discorde. Então, eu afirmei na reunião pedagógica, todos os professores, essa questão da incompatibilidade de permanecer na função em virtude dos atos praticados. E fiz isso por coerência de princípios, né, assim, porque acredito que deve ser dessa forma. Em relação às políticas de assuntos estudantis, é muito bom também a pergunta, porque eu estava no campus de Ipanguaçu e na época da construção do nosso estatuto aqui do IFRN, né, mudança CEFET e IFRN, vim representando o campus de Ipanguaçu para constituir esse estatuto. E uma das defesas que fizemos em nome do campus, em nome das nossas ideias, era que existisse uma pró-reitoria de assuntos estudantis. Vocês devem saber que na estrutura atual não existe pró-reitoria de assuntos estudantis, o que é uma coisa totalmente absurda numa instituição de ensino que o fim maior é o estudante. Então, não existe. Nós perdemos na votação, mas defendemos muito veementemente, porque a pró-reitoria de assuntos estudantis ia proporcionar o aumento das nossas bolsas formativas de pesquisa, de extensão, bolsas que realmente assinalem essa questão da educação integral. As bolsas que recebemos na escola não estão condicionadas apenas ao diretor, não é uma questão assistencialista, não podemos ver por esse lado demagógico. Temos de observar que faz parte de um programa maior de formação do estudante, educação integral. Então, quando a gente condiciona a bolsa ao diretor, está havendo algum problema nesse processo de formação integral. Essa é uma das coisas que nós temos que melhorar no campus, né? Temos que dar a dimensão da bolsa, dessa bolsa ao estudante que ela realmente tem, a formação integral, tanto acadêmica quanto também enquanto cidadão. Então, partindo dessa ampliação das bolsas, partindo dessa abertura para a participação dos estudantes, né? A assistência estudantil não é um assistencialismo puro, é também formação política, é incentivo à participação nas questões da escola, e esse sempre foi um diferencial do estudante, do CEFET, da EFEC, do IFRN, que é o engajamento político. É algo que vem se perdendo com o decorrer do tempo, mas que nós temos que reavivar também por meio da assistência social. As nossas bolsas, tanto o crescimento das bolsas de trabalho, que é uma bolsa de auxílio à permanência do aluno na instituição, é uma bolsa que é distribuída seguindo rigorosamente os critérios da assistência social, com transparência, consta no estatuto, no regimento do Instituto, os critérios que são disponibilizados essas bolsas. Essas bolsas, elas têm uma coordenação da assistência social que faz a seleção dos alunos, independente do conhecimento e da relação com o diretor. Eu acho que isso que está acontecendo, essa denúncia que o professor faz, é até uma agressão aos bolsistas aqui da instituição, que sustenta essa instituição com bastante amor, com bastante dedicação, e desqualifica os bolsistas dessa instituição ao serem indicados, dizer que são indicados pelo diretor, quando vocês são testemunhas desse processo, que eu nem os conheço a partir do momento que começam a ser bolsistas, assistentes aqui nessa instituição. Então, acho que o professor está sendo bastante feliz ao afirmar esse posicionamento, que há desvio dessa função. Mas, além dessas questões das bolsas, que é o mínimo que essa assistência social pode fazer, nós estamos colocando no plano de ação o aumento da per capita por aluno para viagem de campo. As aulas de campo, apesar do aumento que vem tendo, elas são insignificantes ainda para realizar uma viagem de campo efetiva. Estamos colocando uma proposição que vamos aplicar dentro do Instituto, que é o auxílio moradia. Nós temos que fazer o aluno do interior permanecer aqui na cidade, e isso através da assistência. As universidades hoje não vêm mais investindo em residência universitária, o auxílio moradia, implantar a assistência à saúde, através do setor de saúde, que hoje nós já temos uma equipe profissional, psicólogo, enfermeiro, aumentar o valor dessa bolsa. Essa bolsa, apesar do aumento que teve do ano passado para cá, ainda é uma bolsa que tem um valor ainda pequeno para a importância do setor dos bolsistas, a manter e garantir uma alimentação
boa e saudável que a gente vem colocando aqui. Hoje a melhor alimentação que é distribuída nos campos do Instituto Federal é a nossa alimentação aqui, ofertada aos bolsistas. Então, assim, construir um prédio anexo, uma sala de repouso para os estudantes, nós sabemos que uma boa parte dos alunos necessitam permanecer aqui 2 ou até 3 turnos. Aqui nesse prédio é impossível, mas no prédio anexo, nós já estamos colocando como sugestão essa sala de repouso, ampliar as bolsas nos cursos de idioma da FUNCERN. Haja visto que nossos alunos daqui disputam as vagas com os alunos do Campo Central. Então, pessoal, são propostas efetivas, né? Além de buscar ampliar as bolsas de extensão e de pesquisa. Eu estava apontando aqui, porque essas políticas de bolsa, inclusive de aumento do valor da bolsa, não depende do diretor do campus, né? Depende justamente da política maior de assistência estudantil da escola. E ele está aqui colocando na condição dele. Claro que a gente pode buscar, solicitar e tal, mas não depende do diretor. Depende da política maior e seria muito mais fácil viabilizar se tivéssemos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que infelizmente nós perdemos. Então, é importante ressaltar alguns pontos nessa questão da política de assistência estudantil, como o esforço efetivo para que tenhamos uma copiadora terceirizada aqui no campus à noite, né? Porque isso aí tem que ser prioridade máxima, tem que acontecer de imediato. E eu também não estou de modo algum, até em respeito aos bolsistas, não estou desqualificando os bolsistas. Está marcando, né? Muito bom. É o seguinte, é uma questão em relação a esse aspecto da gestão participativa, porque nós tivemos notícia do incômodo que causamos com o nosso exercício do direito de se candidatar a diretor aqui do Campus Natal Cidade de Alta, que causou um incômodo enorme à gestão, ao professor Lécio. E isso, no movimento democrático, é normal, porque faz parte do processo. Não é para causar divisão, não é, faz parte do processo, é para melhorar o processo, né, assim. E tendo em vista outras ocorrências, como a questão da derrubada das árvores ali, dos terrenos, que nós combinamos uma coisa, e no final de semana veio e se derrubou sem o nosso conhecimento, e nós ficamos sabendo depois, né, assim, antidemocraticamente as árvores foram derrubadas. Vocês conhecem bem essas histórias e outros pontos que eu não vou citar aqui por motivo do tempo, né? São muitos, ia consumir todo o debate, mas eu gostaria de saber o posicionamento pessoal do professor Lécio em relação ao exercício democrático, ao exercício de participação, de realizar eleições para todos os cargos e funções gratificadas aqui do Campus Natal Cidade de Alta. A opinião pessoal dele, quanto gestor democrático. É importante, né, o professor se colocar e perceber até que ponto, né, as indicações que o professor colocou, que assumiu diversos cargos, né, lá em Panguaçu, né, e aqui mesmo no Campus Cidade Alta, né, os que foram eleitos, né, porque assim, acho que se eu tenho um princípio, né, de raiz, né, eu não deveria ter aceitado indicações, eu deveria, pessoal, não concordo, vou para a disputa eleitoral, vou votar para a eleição, e em nenhum momento o professor se colocou dessa maneira. Pelo contrário, aceitou todos os cargos que lhe deram a oportunidade de exercer. Então é muito fácil hoje, né, falar que vai fazer eleição, né, que vai, quando eu mesmo assumi diversos cargos que não foram eleitos. E em relação às áreas, todo mundo aqui já vivenciou esse processo, foi um processo que foi... Não, o próprio grupo, que foi discutido diversas vezes, independeu da gente. Houve muito oportunismo, né, de discurso ecológico sobre aquela derrubada das árvores. Foi esclarecido isso com o grupo. Depois dessa decisão coletiva, né, foi discutido o que ia ser feito no campus, os espaços que iam ser construídos no campus, lá no anexo do estacionamento. Hoje há uma defesa do próprio movimento ecológico, né, de derrubar árvores centenárias e replantar árvores para substituir as árvores centenárias que causam vários acidentes, estão causando vários acidentes, principalmente agora com essas chuvas e essas ventanias que tem nas cidades. Então, assim, a própria comunidade, houve uma discussão aqui que toda a comunidade do entorno do estacionamento estava mobilizada. Fizemos a reunião, convocamos todos os moradores do entorno do estacionamento. Sabe quantas pessoas apareceram aqui? Nenhuma. Ou seja, a população estava preocupada, o Instituto assumir aquele espaço, ocupar aquele espaço, construir aquele espaço, e hoje até uma própria árvore que ficou
O entorno do prédio é ao contrário daquela árvore, o cupim, pela contaminação que ele está. E hoje nós fizemos replantio, só aqui no campus replantamos 9 árvores nativas, em substituição às 2 que foram colocadas. No próprio prédio do estacionamento foi replantado 3 para o Brasil, numa perspectiva de reconstruir o que foi feito. O projeto que a gente fez coletivamente aqui com a comunidade, e hoje se decidiu como é que ia ser ocupado o estacionamento, sem alarde, né, sem discurso oportunista, ecológico, mas em cima de uma clareza, né? O tempo da gestão, eu falava para o pessoal no debate, o tempo de gestão, né, e foi um recurso que chegou, a engenharia elaborou o projeto, depois trouxemos a engenharia para cá, a engenharia discutiu com o grupo, coletivamente, como é que aquele estacionamento ia ser construído, como é que poderíamos aproveitar a árvore que estava lá, e de uma forma democrática foi aceito por todos. Obrigado, professor. Então, assim, resposta. Se ateve ao exemplo das árvores. A pergunta foi a posição pessoal dele em relação às eleições dos cargos e funções aqui do nosso campus. Ele respondeu a questão das árvores, que foi um ponto que realmente não houve a participação efetiva nossa na decisão. E aí eu queria pontuar o seguinte: lá em Panguaçu, uma das coisas que me orgulho de ter participado daquele processo é porque hoje o que é que se observa? Todos os cargos lá em Panguaçu são escolhidos pela comunidade. Estava lá em Panguaçu e isso foi um processo de mudança que nós conseguimos, junto com os outros servidores, conseguimos implementar. Todos os cargos, inclusive o diretor acadêmico, são eleitos pela comunidade. Esse é um ponto que está na nossa proposta, não está na proposta do professor Lécio, e que nós gostaríamos de implementar aqui no campus Natal Cidade Alta. E eu tenho princípios sim, porque inclusive antes de minha candidatura a diretor do campus Natal Cidade Alta, eu fui convidado para uma conversa na qual foi me oferecida que eu não me candidatasse porque eu seria o diretor acadêmico. E se eu fosse oportunista, eu teria garantido o meu recurso financeiro naquele momento, não me candidataria e estava resolvido o problema. Mas como nós não vemos, temos princípios, valores e um comprometimento com a escola, não vemos dessa forma o processo de gerir uma instituição de educação, nós estamos aqui nos candidatando a diretor em nome do grupo e buscando uma alternativa aberta, transparente para a participação de toda a comunidade. E aí essa questão da eleição dos cargos e funções é fundamental em qualquer instituição de ensino, em qualquer instituição democrática, e eu gostaria de que o professor Lécio realmente pontuasse esse aspecto de modo mais claro. Você tem um quadro de funcionário super reduzido, onde tem toda uma questão de carga horária, que fica muita, por mais que você queira, assim, é o democratismo. O Libânio tem um texto em que ele fala que o processo de gestão democrática de uma instituição de ensino é você defender a função social da instituição. A questão das eleições, com esse discurso democrático, muitas vezes são irreais, e vocês estão prova disso. Quem é que garante aqui que as eleições democráticas que tem nas escolas públicas do estado e do município fez melhorar o ensino? Como é que iremos fazer uma eleição, uma instituição como essa, para assistência estudantil, se você tem um assistente social? Então, assim, é uma incoerência, você discussão de pleitear, disputa, né, como se a eleição fosse a panaceia, a salvadora de tudo. Uma eleição, a democracia não se constitui somente de eleição. Obrigado. Professor, vem se colocando, e você coloca no seu plano também de ação, uma certa tendência a discordar da abertura desse campus para a comunidade, principalmente a comunidade artística, né, a comunidade que vem desenvolvendo a cultura aqui na nossa cidade. Então isso era um papel, né, que está lá no seu, no seu plano de ação, uma certa tendência, né, a desenvolver no campus, quase que exclusivamente, as ações vinculadas ao ensino, né, de sala de aula. E esse campus, ele assume um papel dentro da cidade, né, e dentro do estado muito diferente, com um diferencial que é abrir esse espaço
para a comunidade artística, a comunidade cultural da cidade. E aí eu me coloco e faço a seguinte pergunta: como é que o senhor vê a atuação do trabalho, né, de extensão e da abertura desse campus para a sociedade potiguar? O plano, em nenhum momento eu defendo o fechamento do campus na cidade alta comunidade, porque se eu tivesse defendendo isso no meu plano, eu estava sendo coerente com o que eu falei aqui antes e com a minha forma de pensar. O que eu defendo é que ocorra uma organização e planejamento dos eventos que ocorrem aqui na instituição, porque nós temos uma particularidade aqui, a nossa natureza institucional, que é conciliar esse aspecto importantíssimo que o Soler chamou a atenção, que é a questão cultural aqui da cidade e do estado. Isso é essencial. E temos que conciliar com a questão da educação e do ensino. E do modo assistemático, sem planejamento, sem organização, como as coisas acontecem aqui no campus, muitas vezes ocorre um conflito do ensino e da cultura. E não tem que acontecer de modo organizado e planejado para que, por exemplo, uma determinada atividade aqui não prejudique as nossas aulas, ou esteja em articulação com o que está acontecendo em sala de aula, que os cursos de extensão não aconteçam apenas em quantidade, mas que ocorra qualidade nesses cursos de extensão, que ocorra um pensamento sistemático, um pensamento que articule a educação e a cultura. É claro que a gente pode optar por dissociar tudo e fazer tudo loucamente, sem nenhum planejamento, é um caminho. Mas eu acho que o melhor caminho é o caminho da organização, o caminho do planejamento, da articulação, já que é um debate tão importante na educação contemporânea, essa questão de articular as áreas, de articular os saberes. Quando a gente pensa de modo fragmentado e sem ver o todo, ocorre o que acontece atualmente aqui no campus Natal Cidade Alta, que é eventos sem planejamento, dissociados do ensino, dissociados da pesquisa e, incrivelmente, acreditem, muitas vezes dissociados da própria extensão. É assim, uma coisa totalmente, portanto, é nesse sentido que eu aponto a necessidade de que tenhamos editais para ocupação dos nossos espaços aqui do campus, como, por exemplo, o auditório. É importante ter um planejamento semestral, anual, de modo que nós possamos organizar as nossas aulas com antecedência, marcar esse espaço, que saibamos os eventos que vão acontecer aqui com antecedência, até para divulgar com antecedência, porque divulgação acontece um dia antes, tudo bem, você divulgou, apareceu no jornal, mas havendo esse planejamento, você vai poder proporcionar que o público realmente participe das atividades aqui do campus Natal Cidade Alta, porque essa é a vocação desde antes até da instituição, quando aqui abrigava os artistas da terra. Essa é a vocação desse espaço aqui, a cultura. E nós temos que conciliar a cultura com a educação. 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e a quantidade de eventos que nós tivemos aqui, de atividades articulando o ensino, os alunos mesmo de produção cultural são testemunhas da variedade de eventos que eles fizeram aqui, articulando ensino, pesquisa e extensão. O que ocorre, professor, é que a dinâmica cultural da cidade é diferente. E você está aqui hoje cedendo esse espaço onde oportuniza de uma forma também educativa o aluno ter acesso ao artista, o aluno ter acesso à literatura de cordel, o aluno está convivendo com o ambiente e que ele vai ter uma atuação profissional. Então, você abrir esse espaço para dialogar com a comunidade, você também está transformando esse espaço no ensino. O ensino não acontece somente em 4 paredes, num processo formal, pedagógico, na sala de aula. Essa relação dos eventos que acontecem aqui, onde os artistas vêm para cá, é um processo pedagógico. Então, pode começar. Então vamos lá, essa pergunta de Rosa é bom porque proporciona esclarecimento aqui à comunidade. Eu fui convidado para assumir o cargo de coordenador de assuntos estudantis no dia 31 de dezembro de 2010. O Solerson ligou para mim, me convidando, e eu relutei em aceitá-lo porque, para começo de conversa, o que acontecia? Eu ia exercer a função eu ia estar nominado lá no papel como coordenador de assuntos estudantis, mas, na verdade, qual era o papel que eu ia exercer aqui no campus? Eu exerci, Josiana sabe disso,
eu ia dar o suporte à diretoria acadêmica, que eu era inclusive também substituto do diretor acadêmico. Então, no papel estava que eu fazia uma coisa, mas na verdade eu fazia outra, e isso me deixou numa situação muito incômoda. Conversei diversas vezes com Rose, no sentido, quando ela chegou, né, que ela chegou depois, não tinha assistente social, eu disse: Rose, eu quero sair dessa função, porque na verdade quem tem que exercer a coordenação de assuntos estudantis é você, porque você é assistente social. Eu posso até continuar dando apoio à diretoria acadêmica sem receber nada, porque eu fico incomodado em estar fazendo uma coisa mas infelizmente, quando não há essa organização total no funcionamento da escola, esse tipo de situação ocorre, e eu, por boa vontade, para contribuir, porque a nossa ideia sempre é contribuir, fazer com que a coisa funcione, eu aceitei, mas Rose é testemunha, e eu várias vezes conversei com ela, e tanto é que saí da função e disse: tem que ser você, Rose, tem que ser você, que você é assistente social, e eu não estou fazendo trabalho de coordenação de assuntos estudantis. Às vezes recebi um e-mail da coordenação, da diretoria de assuntos estudantis, e eu ficava, poxa. Aí eu passava para a Josiana, porque eu estava fazendo outro papel aqui na escola, que era o coordenador de apoio acadêmico, cuidando dos horários, dos professores, dando um apoio aqui à noite, porque Josiana passava mal o dia lá no campo central, né? Eu dava suporte aqui à noite, o Jean também se lembra disso. Em relação à infraestrutura física da escola, temos muito que melhorar, né? Estão sendo feitas muitas obras, isso é bom, é positivo para o campus. Mas é importante, inclusive na construção dessas obras, ocorra a participação coletiva, para que possamos realmente definir qual a cara do campus que queremos, do ponto de vista infraestrutural, porque quando apenas uma pessoa define o que vai fazer, como vão ser as ocupações das salas, por exemplo, isso é ruim, porque não dá essa transparência, não dá essa abertura, e o processo não flui da melhor forma possível. Mas eu acho que a gente pode, em relação a esse ponto da infraestrutura, o espaço de convivência, nós temos aqui um pátio, até fizemos reuniões muito legais com os estudantes que nos apoiam, ali naquelas gramas, né, assim, é legal, um espaço que circula o vento. Eu acho que uma medida simples, como colocar uns banquinhos ali, umas árvores, é uma coisa legal de se fazer, né? É um cuidado com a infraestrutura, é um cuidado com o bem-estar do servidor, com o estudante também, constituir espaços de lazer efetivo. E do ponto de vista são muitas coisas para falar, mas do ponto de vista aí da pergunta do nosso amigo Flávio, nós estamos iniciando essa parte da informática, né, CTI, da coordenação, tecnologia de informática aqui no campus. Já tivemos, nesse período de campanha, essa abertura da internet para todos, e a perspectiva é que possamos melhorar efetivamente a internet, melhorar as condições do laboratório, né, de uso do laboratório. Inclusive é uma questão que passa também pelos bolsistas que estão lá no laboratório, proporcionar que os laboratórios fiquem abertos permanentemente para a nossa comunidade aqui interna, e que também possamos proporcionar, tendo essa expansão na informática, momentos de diálogo com o público externo, porque a nossa perspectiva é a inclusão, como já aconteceu, a professora Aline tem aqueles projetos, eu acho que são projetos com a melhor idade, né? Então, isso são projetos que devem ser estimulados, e que às vezes a gente vê a informática como uma coisa muito dura, né, como uma coisa muito técnica, mas a informática tem também esse viés humano, e eu acho que o setor de CTI aqui do nosso campus tem condição de explorar esse viés também, já que somos um campus totalmente associado à questão da cultura, à questão das áreas das ciências humanas, e com a informática não pode ser diferente. A primeira pergunta da ocupação dos espaços aqui do campus. Todos nós sabemos, né, que o processo de gestão desse campus foi um constante aprendizado, né? E não sabíamos, nem tínhamos como adivinhar como é que esse campus ia ser procurado pelos artistas, pelos grupos artísticos. E esse processo, né, de um ano que estamos aqui na gestão, há 2 anos, foi que nos fez, né, perceber a necessidade
de elaborar uma política de ocupação desse espaço, não só do auditório, do pátio, da sala de dança e de diversos outros. E há mais de 3 meses, bem antes de se falar em eleição aqui, né, nós sugerimos aos professores, né, que elaborassem uma minuta dessa política de ocupação aqui do campus, e está sendo elaborado independente da eleição, por acreditar, né, que há um processo de democratização, de como deixar isso mais claro e mais transparente. Até hoje, né, as solicitações que são nos procuradas são atendidas porque tem disponibilidade de espaço. Não teve necessidade ainda, né, de burocratizar. Muitas vezes, né, iremos para tudo que tiver aqui no campus, né, passar, né, porque acreditamos que mas não tudo, né, até essas questões muitas vezes dificultam, né, o processo de ocupação por parte dos artistas. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês concreto, né? Não adianta querer burocratizar o edital da Galeria de Arte, que é o edital que existe. Sabe quantos artistas procuraram concorrer pelo edital em virtude da burocracia que foi feita no edital? Uma exposição. E o edital foi construído coletivamente, democraticamente, com a participação de todos os professores. Se criou tanto empecilho e tanta dificuldade que impossibilitou a presença dos artistas aqui na Galeria de Artes. E aí, o que é que está acontecendo? Os artistas nos procuram, não só de artes, mas aqui para ocupar o auditório, para ocupar o pátio, se tem disponibilidade, se pode ser conviver com o ensino, o que tem de negar? E está sendo ocupado diariamente, nos finais de semana, né? Porque a partir do momento que você burocratizar, você cria dificuldades. Isso foi visto claramente, tanto que recentemente nós passamos para todos os professores sugestões para modificar o edital da Galeria de Artes. Sabe quantas sugestões foram colocadas? Nenhuma. Há mais de mês, não recebeu nenhuma. Quer dizer, então, companheiro, falar em democracia, vamos ser claros, a gestão é dinâmica. Você tem aqui um espaço que hoje nós estamos disponibilizando para os artistas som, iluminação, espaço físico. Isso é democracia, isso é democratizar o espaço público para a comunidade. Que temos que fazer refletir que muitas vezes, pessoal, a questão é você ter a sensibilidade de ceder o espaço para grupos artísticos, para os artistas de uma maneira geral, para os próprios alunos. Vários eventos dos alunos foram feitos aqui, a partir de relação que se tem com o movimento artístico que vem para a cidade, né, para que vem aqui para o campus. Vários debates foram feitos, e a partir dos debates dos projetos integradores, foram ocupados esse espaço através dos artistas. Então, pessoal, esse espaço, a partir dessa demanda que cada dia está se avolumando, é que pensamos em criar essa política, né, de como é que esse campus vai ser ocupado pelo segmento artístico, mas de uma maneira mais democrática e mais aberta possível, entendendo que esse espaço deve permanecer aberto à comunidade. Haja visto a deficiência que hoje nós estamos assumindo, pessoal, mesmo sem querer, mesmo sem ser papel nosso, sem objetivo dessa instituição, hoje nós estamos assumindo o papel que deveria ser da Fundação José Augusto, estamos assumindo o papel que deveria ser da Companhia das Artes, em prol da educação e da cultura desse Estado. Então, assim, são essas coisas, a facilidade que se tem, o diálogo, a abertura que se tem, o conhecimento que se tem com o segmento artístico é que está transformando esse campo numa referência de cultura. E vocês viram recentemente a ministra, o único espaço educacional que ela frequentou foi esse aqui, e viu como isso aqui funcionava e colocou e coloca como referência hoje no ensino, onde tem o ensino, a pesquisa e a extensão, principalmente na área cultural, como exemplo para ser seguido por outros institutos do Brasil. Ok, obrigado. Então, essa pessoa aqui pensa acredita. Vai tentar responder as três, para não ficar. Bom, então, assim, é importante observar que existe uma legislação para a ocupação do espaço público. Eu concordo, eu sou Lécio, tem uma abertura, não deve ser burocrático, porque essa é a nossa função, facilitar aqui esses meios para a comunidade. No entanto, existe uma legislação que fala sobre isso. É importante que nós, enquanto gestores, hajamos dentro das legislações, porque são determinações que temos de seguir enquanto gestores,
E até essas legislações nos dão critérios para que possamos melhor ocupar esse espaço. Eu acho que o critério de ocupação de espaço público não pode ser a cabeça do diretor. Tem que ter um critério claro para toda a comunidade. Portanto, é importante observar esses pontos, é importante discutir com a comunidade e é importante, como o professor Lécio falou, proporcionar um espaço aberto à participação dos artistas, um espaço democrático e um espaço sem burocracia. Em relação à pergunta de Cadidia, que diz respeito à avaliação negativa, os professores que faltam, é um ponto assim, fundamental na nossa escola. Que praticamente podemos dizer que não existe setor pedagógico. Nosso setor pedagógico não funciona. E o setor pedagógico é crucial na organização de uma instituição de ensino, porque é ele quem faz essa articulação dos problemas que ocorrem em sala de aula com a gestão, com os professores. E aqui não existe setor pedagógico. E é por isso que está lá na nossa proposta de que ocorram reuniões pedagógicas formativas, de que a equipe pedagógica tenha autonomia para intervir nesses processos. E, evidentemente, essa questão também da falta passa por uma posição efetiva das coordenações de cursos e da diretoria acadêmica, né? Então, cabe ao gestor, no momento que há algo que foge ao nosso controle, algo que não está funcionando bem, cabe ao diretor acadêmico chamar esse professor, conversar, pontuar essa reivindicação dos alunos e resolver o problema. Essa é a nossa função enquanto gestor. Em relação aos cursos técnicos integrados, que Jean perguntou, o curso técnico integrado faz parte da identidade do IFRN, né? É a nossa principal área de atuação, falando do IFRN como um todo. E é uma decisão muito importante que temos que tomar aqui no nosso campus nos próximos anos. E por ser tão importante, ela deve ser debatida com toda a comunidade, com estudantes, com os professores. Por quê? Porque a questão dos cursos integrados requer a observação dos espaços do campus, aqui de ocupação dos espaços, é uma demanda muito grande, requer também a contratação de novos professores e do modo desorganizado que estamos funcionando, está faltando professores até para as turmas que temos agora, né? Isso eu não estou dizendo que é um problema exclusivamente aqui da Cidade Alta, não, porque está infelizmente ocorrendo de um modo geral no IFRN. Mas é para isso que aqui estamos. Eu também não estou falando para destruir, estou falando no sentido de observar, ter consciência da realidade, isso aqui vocês sabem disso, né? E melhorar. Tudo que estamos pontuando aqui é no sentido de buscar melhorias. Ninguém quer apontar problema, ficar com conversinha. Não, é melhorar, né? Tem um problema, vamos conversar e vamos melhorar. Então, essa questão do curso integrado é essencial discutirmos, porque vai ser determinante para a identidade da nossa escola. Se vamos decidir coletivamente a adesão ou não pelo oferecimento de cursos integrados aqui na escola. Não vai passar apenas pelo diretor, não vai passar apenas pelos diretores acadêmicos, vai passar também pelos órgãos colegiados que deveriam existir aqui na escola e não existe. Não existe o conselho escolar. Acho que a escola foi fundada num dia, no outro dia tem que ter o conselho escolar instituído, porque faz parte do nosso regimento interno, do IFRN, e é o conselho, eu disse que participava do consulto, que é quem está acima do reitor, é quem, digamos assim, controla esse poder do reitor. O conselho escolar é aquele órgão que controla o poder do diretor, que está ali para que o diretor possa dialogar com os professores, com os administrativos, com os estudantes e também com a comunidade externa, porque no conselho escolar existe a participação de todos esses segmentos. Portanto, é importante deixar claro que tudo isso que estamos pontuando aqui é no sentido de contribuir e melhorar a escola. Não são apenas propostas vazias para uma campanha, né? É mesmo para melhorar a escola. Se queria perder o emprego caso a gestão atual não continuasse. A gestão atual confirma isso? E para Marcelo, você demitiria esses servidores? A mesma pergunta, né? Se vai demitir ou não, né? A segunda pergunta é
de Rafaela, eu vou ler a pergunta, eu acho que essa pergunta já foi contemplada, Rafaela, daí? Se você entender que foi contemplada, você abre mão, se não, você já acha que foi contemplada? Eu vou ler a pergunta. Gostaria de saber dos dois candidatos, caso seja eleito, a comunidade do campus Cidade Alta participará efetivamente da escolha por meio de consulta para os cargos de direção acadêmica e direção administrativa? Essa consulta será feita no caso dos cargos comissionados? Essa proposta está no plano de ação apresentado? Rafaela, mantém a pergunta? Mantém a pergunta, ok. A terceira pergunta: há alguma ação citada no plano de Diego Queiroz de Medeiros, de produção cultural? Há alguma ação citada no plano de ação de sua chapa de aumento no quantitativo e no valor per capita das bolsas e nos auxílios às aulas de campo? Qual a mudança para a melhoria na área de assistência ao educando? Celso, cadê Celso? Tá ali, Celso. Bom, então essa questão dos terceirizados é fundamental para esclarecer. Eu já tinha publicado um texto no blog, porque assim, é até engraçado que isso aconteça numa instituição de ensino, né? Assim, que é difusão de boatos, que vai demitir terceirizado, que vai cortar a bolsa de todo mundo, que é uma coisa, é normal em campanha, né? Isso acontece, esses boatos. Mas na nossa campanha é interessante, porque dada a repetição desses procedimentos, a gente já fica, né, com essa questão de muitos boatos numa mesma linha sendo difundidos, e é um ponto complicado. Mas jamais, é bom estar Damião, irmão aqui, não sei se tem mais alguém, João Paulo, jamais iria fazer isso, até porque nem se justifica, né? A equipe funciona, dá um suporte muito legal ao campus, né? É bom reconhecer, assim, então de parabéns. E por que eu faria isso? Até um aluno me perguntou, professor, veio revoltado, por que o senhor vai demitir todos os terceirizados quase brigando comigo? Né, assim, aí eu fui e disse, ó, não faz sentido, só se for por maldade, né? Sou muito mal, vou demitir todo mundo. Demitir, cortar bolsa, é óbvio que isso é uma coisa totalmente impertinente, totalmente absurda, que não tem fundamento, eu acho que nem em relação a mim, nem muito menos também assim em relação... Não faz sentido, porque tem todo um processo de contratação da empresa, de licitação, tal. Então, mas é bom, Celso, muito boa pergunta, é bom falar assim as abertas e não nos corredores, né? Assim, é bom falar as claras. Em relação às eleições para os cargos, nós já respondemos, mas eu queria muito ouvir o professor Lesson, porque eu não tive clareza na sua resposta, mas eu acho que tem que ter, sim, eleição para todos os cargos aqui na nossa escola. Isso é fundamental para uma instituição que se diz democrática e que é democrática também na prática. Porque dizer eu sou democrático é fácil, agora exercer a democracia com responsabilidade, com organização e planejamento, não... Pois é, e até porque quando você não faz eleição, Monique aqui, minha assistente legal, tá lembrando, né? Tinha notado, quando não faz eleição, o que é que acontece? A gente cria uma cultura de distribuição de cargos, né? Então, ó, você vota em mim que eu dou o cargo, né? Assim, então, isso é ruim, isso não contribui para o desenvolvimento da escola. Temos que ter eleição dos nossos cargos, sim, é uma coisa assim, inquestionável. E Ipanguaçu já tem. Os colegas da Zona Norte já implementaram e a Cidade Alta deve seguir também esse processo, que é um processo que não tem volta, né? Tem que ser dessa forma. Em relação à pergunta do nosso amigo Diego, né? Diego, bom, que perspectivas para essa questão da assistência estudantil? Eu acho que é uma luta para melhorar esse atendimento aqui internamente também, e é uma luta que vai além do nosso campus, que é também buscar, dentro da estrutura do IFRN, uma maior observação para as políticas de assuntos estudantis. Porque, como eu falei, eu achei um tiro no pé quando o Estatuto da Escola não criou uma Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? Tem que ter, não existe, é até inédito, eu acho, a escola sempre, né, assim, é inédito uma escola que não tem uma Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. No lugar da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, foi criada uma Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico. Tem um nome muito bonito, mas que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis teria uma ação mais efetiva na nossa vida. Bom, e aí, o que mais podemos fazer? Além das bolsas, o valor da bolsa, para ser aumentado, passa lá por cima. Eu não posso aumentar, assim, só se eu pagar do meu bolso, né? Mas aí já é demais, né? E assim,
As aulas de campo, que Diego mencionou, as aulas de campo são atividades assim essenciais para uma escola. Tem que ter aula de campo tem que ter aula de campo agora, aqui temos aula de campo, sim. Aula de campo tem que ter também, a escola tem que ter aula de campo, e a aula de campo tem que ter organização e planejamento e acompanhamento pedagógico, porque senão a aula de campo se transforma em quê? Se transforma em passeio. E passeio é bom também, mas dentro da questão da escola, temos que obedecer a questão das aulas de campo, planejar com antecedência, para que não seja uma coisa assim, vou fazer uma aula de campo amanhã. A pessoa sonhou, resolve fazer e faz. Tem que ter toda uma organização pedagógica, tem que ter uma explicação para os professores dos procedimentos que devem ser adotados nas aulas de campo, porque às vezes o professor vai e não sabe nem no que está se metendo, né? Assim, não sabe que tem que apresentar um plano para a aula de campo. Em relação aos especializados, fiquem tranquilos, né? Isso aí são boatos, como surgiram vários boatos também, até por partes, né, de professores, e boatos, quando parte, né, de segmentos, né, como coordenadores de cursos e professores, eu acho que fica muito mais sério e muito mais complexo, né? Você se utilizar, né, de inverdades e dizer, né, que não teve apoio aos eventos dos cursos, né, como foi citado em vários vídeos, né, como não se está dando apoio aos projetos que os cursos vêm desenvolvendo, né. Então, os boatos surgem do mesmo jeito que surgiu com o terceirizado, surge, né, muito mais assim, saindo de pessoas que deveriam ter um princípio mais ético, mais da verdade, né, de não querer rebaixar a campanha, de não querer desqualificar a eleição, né. Então, fiquem tranquilos, né, que isso é no sentido de da verdade ser colocada. Então, muitas vezes boatos surgem de tudo que é lado, e aí pode ficar tranquilo a equipe terceirizada, que pelo contrário, nós estamos colocando no nosso plano de ação a ampliação da equipe terceirizada, porque percebemos que é um grupo pequeno, que tem uma demanda de serviço imensa. As aulas de campo, professor, acho que você nos ouviu da instituição, todas as aulas de campo são planejadas, os professores planejam as aulas de campo não são passeios, as aulas de campo são aulas de campo planejadas, os professores planejam as aulas, até porque faz parte do processo, né, burocrático da viagem de campo, o planejamento da viagem. A aula de campo é planejada, até onde eu saiba não existe nenhuma aula de campo que não seja planejada, né? Então assim, os professores sabem disso, né, sabem como os processos, que um dos critérios para a elaboração de uma viagem de campo é o planejamento da aula, né? A assistência estudantil, eu acho que é um setor, né, que o campus tem já como consolidado, mas precisa avançar e muito mais, né, como eu falei para vocês, né, são questões que em nenhum momento eu digo que vão aumentar, vamos lutar internamente, porque sempre foi a minha postura democrática e de querer construir essa instituição, mesmo discordando das gestões, eu procurei por dentro modificar o que eu acreditava. Todo mundo sabe aqui da minha história dentro da instituição e que eu assumi diversos cargos aqui na instituição, sempre contrário à gestão maior, mas nunca me dei as costas para ficar se transformando em estilingue, né? Mas por dentro tentei modificar do que eu acreditava. Isso foi até mesmo quando concorri a diretor-geral, e no dia seguinte fui convidado e fui para construir a gestão e procurei, no que eu discordava da gestão, por dentro modificar. Em relação à eleição de cargo, eu continuo acreditando que são funções, né, importantes na instituição. Poderemos e vamos abrir o debate, não está no plano de ação, mas podemos abrir o diálogo com o segmento administrativo, que vai se perceber que determinados cargos e muitas funções, pela especificidade que né, não tem necessidade de eleição. É democratismo, sabe, de discurso fácil de eleição, para querer entender de que o democratismo, né, que não é errado na instituição, mas no instituto de ensino, temos que repensar isso, né, que não avança. O setor administrativo aí funciona plenamente, pode haver um diálogo das equipes, né, e conversar sobre como é que esses coordenadores, né, vão ser reconduzidos aos seus cargos, né. A própria coordenação de curso pode ser eleito, pode ser. Eu quero saber se um professor
que foi eleito coordenador do curso e ele for o professor de uma única disciplina que tenha 18 horas aulas, ele vai querer assumir a coordenação do curso e vai querer dar as 18 horas aulas. Então são questões, pessoal, administrativas, que é o gestor que está lá sentindo. Eu garanto a você, mesmo outra questão, eleição, está se colocando eleição de coordenação de curso, né? Mas quando não se tinha, né, uma gratificação, era briga, porque ninguém queria ser coordenador de curso, né? E eu não sei até que ponto, né? Vai funcionar. É uma doação você ser coordenador de curso. É uma doação você ser coordenador de curso. Então, assim, são questões, pessoal. Vamos botar os pés no chão. A eleição é positiva, né? Mas o democratismo, o discurso fácil, né? Não iremos construir uma instituição, né, forte, né? Então hoje eu respaldo, né, o nome dos coordenadores, né, que foram escolhidos, né, dentro de um processo dos os próprios pares escolheram, né? Houve uma composição de produção cultural, né, e também na de lazer. Então eu agradeço aqui sinceramente a participação de todos que aqui estão, né, porque, como falamos no início, é um momento fundamental para a nossa instituição. É um momento de mudar por dentro, porque nós todos fazemos parte da instituição e o processo democrático é algo extremamente legítimo, né? Porque, falando de um determinado modo, parece que não é legítimo, mas é legítimo e faz parte do nosso crescimento político, do nosso crescimento aqui dentro da instituição. E aí eu agradeço o apoio de todos que aqui estão. Também agradeço o apoio que estamos tendo, a nossa candidatura, também de servidores de outros campi do Instituto, que estão dando total apoio à nossa candidatura e tal. E para terminar o nosso diálogo, temos aqui um texto que o grupo produziu, que eu vou sentar de novo, né? Assim, vou pedir e vou ler, na verdade, esse texto, para que possamos refletir, né? Porque esse momento é um momento de reflexão, né? Vocês estão ouvindo aqui os dois candidatos e a ideia é essa, né? É um momento de debate de ideias. Bom, então vamos lá. 10 qualidades de um diretor-geral de campus. 1. Comunidades educacionais que constituem o IFRN, os campi necessitam de diretores gerais com formação acadêmica ampliada, visão administrativa de longo alcance e uma percepção holística da realidade. Uma visão limitada e reducionista de seu contexto tende a dificultar o crescimento adequado e o desenvolvimento sustentável da instituição como um todo. 2. Um diretor-geral precisa ter uma postura equilibrada, um apurado senso de responsabilidade, além de sensibilidade e conduta ética exemplar. Sem essas qualidades presentes e harmonizadas, o que se vê é a pequenez de princípios, os procedimentos reprováveis, a mesquinhez das ações popularescas e a insatisfação coletiva de um grupo por ele coordenado. Um diretor-geral deve se perceber, antes de tudo, um trabalhador a serviço da instituição pública, ciente da sua condição de representante de um coletivo a quem lhe cabe representar bem. Se esta percepção lhe falta, o que se vê é a defesa de interesses pessoais, os favorecimentos tendenciosos e o indesejável clientelismo. 4. Está nervoso o computador. Um diretor-geral deve ter clareza de sua condição de representante de seu coletivo junto à reitoria, pró-reitorias e colégio de dirigentes, assumindo com determinação, postura crítica e autonomia criativa esse papel. Sem esse entendimento, assume-se tão somente o papel inverso de representante de tais instâncias junto ao seu coletivo, tornando-se um mero cumpridor de ordens nas esferas da administração superior, com atuação acrítica e com pouca influência na construção do fortalecimento da instituição. 5. Um diretor-geral deve saber ouvir e buscar entender o coletivo que coordena, estando verdadeiramente aberto às críticas e sugestões para aprimorar a gestão em prol da instituição. Quando esta capacidade lhe falta, o que se vê é a velha prática de desqualificar a voz dissonante, o inflamado discurso de defesa de sua gestão e não raros condenáveis atos de perseguição e assédio moral. Um diretor-geral deve ser identificado pelo seu coletivo como uma pessoa honesta
imparcial, ética e de postura emocional equilibrada. Sem tal reconhecimento, ele não goza do respeito e da coesão de sua equipe, o que dificulta sobremaneira o bom andamento dos trabalhos institucionais. O diretor-geral deve ter uma postura verdadeiramente democrática, entendendo as eventuais críticas como oportunidade para o aperfeiçoamento de seus procedimentos administrativos e de seus posicionamentos políticos. Quando esta postura lhe falta, ou mesmo quando ela é precariamente construída, as contestações são vistas como ações pessoais contra a sua gestão, o que traz enormes dificuldades para o processo de diálogo de construção de construção coletiva da instituição. O diretor-geral deve ter uma atuação institucional engajada, ampla e diversificada, incluindo a participação ativa em conselho e outros órgãos representativos, o que lhe permite conhecer a sistemática institucional e atuar em prol do crescimento e consolidação do campus que ele comanda. O diretor-geral deve tratar com zelo e dedicação. Então, e a paciência de todos vocês, a dedicação de estar aqui aos alunos, aos servidores administrativos, aos docentes, aos artistas que vieram aqui compartilhar desse momento democrático aqui do campus, os ex-alunos que estão aqui também. Então, a gente parabeniza a todos nesse momento e agradecemos por estarmos aqui construindo esse espaço democrático de discussão de uma gestão que se propõe a consolidar esse campus enquanto um campus referência no ensino, na pesquisa, na extensão, mantendo o compromisso assumido com a sociedade potiguar desse espaço ser uma referência na formação acadêmica dos profissionais das áreas da cultura, e que recentemente assumimos também o papel da questão do turismo e da gestão esportiva e do lazer. Continuo alertando a todos os nossos apoiadores, alunos, servidores, administrativos e docentes. Não vamos rebaixar a campanha, não vamos desqualificar esse processo pedagógico, vamos manter alerta, imbuídos de fazer uma campanha correta, ética, verdadeira, se utilizando do que está sendo feito, mostrando a realidade desse campus, que quem esteve aqui há 2 anos atrás e viu esse campus hoje, percebe o avanço administrativo, pedagógico, de infraestrutura que esse campus teve, mantendo o compromisso de avançar nas questões, tudo aqui, pessoal. Os alunos que desconhecem um pouco o processo, temos uma reunião pedagógica nas terças-feiras, uma reunião por mês que é administrativa e pedagógica, e tudo é discutido democraticamente. A participação existe, a abertura existe, o diálogo aberto, recebendo o aluno constantemente, veja se tem a dificuldade da burocracia, o acesso é livre à gestão de uma maneira geral. E aí, nesse sentido, eu agradeço o apoio que eu venho tendo do setor administrativo. Se fosse essa questão da dissonância que o professor coloca tanto, a gente não estava tendo esse apoio maciço do setor administrativo. Se eu fosse esse ditador que o professor coloca tanto, ver a autonomia que eu dou aos setores a desenvolver suas ações, tanto na parte administrativa como pedagógica, quanto de assistência ao estudante, na assistência estudantil, na secretaria acadêmica, na TI, na manutenção. O gestor democrático passa por isso. E aí, por entender que essa gestão vem dando certo, é que um coletivo de pessoas da base, estudantes, bolsistas, administrativos, docentes, o segmento artístico da cidade, os movimentos sociais organizados, defendem e torcem que aconteça no dia 1º de fevereiro a vitória de quem constrói essa instituição, de quem colabora com essa instituição efetivamente, com coisas concretas e efetivas. São ações que se vê a olhos nus, como se diz no ditado popular. Independente de questões partidárias, independente de classes sociais, independente de gênero, esse campus vai continuar aberto para o setor cultural, turístico da cidade. Precisamos avançar e muito, principalmente no curso de turismo, na relação com a cadeia produtiva do turismo. Precisamos voltar a inserir os alunos de lazer, o curso de lazer, na produção acadêmica
brasileira, na produção acadêmica aqui da cidade, no segmento do mercado de trabalho. Então, a ausência do diálogo, né, da gestão, né, das coordenações, né, mais efetiva perante a cadeia produtiva, dificultam o ingresso. E é por isso que nós, né, já colocamos no nosso plano de ação a efetiva construção e consolidação do CIE, onde vai possibilitar ao aluno ingresso aqui do campus uma relação melhor com o mundo do trabalho. Então, o estágio é um compromisso nosso também com a criação de um CIE, para que o aluno, ao concluir seu curso, tenha uma inserção no mercado de trabalho mais efetiva. E mantemos o compromisso com o segmento artístico da cidade de deixar esse campus aberto ao movimento cultural da cidade. Desde a cultura popular, a conduta erudita, as diversas linguagens artísticas. Esse espaço aqui é um espaço democrático e que vai permanecer democrático na minha gestão de mais 4 anos e transformar isso aqui numa referência de cultura, de formação profissional na área do turismo e da gestão esportiva e de lazer. Com muita alegria que nós estamos aqui encerrando esse momento tão eufórico, né, que vocês mostraram, tanto dos dois lados, né, porque parece que aqui assim, a gente nota, né, dois lados, é bom. E Sinazé, de Natal, se sendo honrado em poder realizar de um modo inédito, porque este é o primeiro momento que é proporcionado a todos que faz parte do IFRN. É muito significativo esse avanço da educação do IFRN, o qual democratiza o processo de escolha e oportuniza, através desse debate, aos candidatos a dialogar seus planos de gestão nos próximos 4 anos. Agradeço a participação maciça de vários segmentos, alunos, professores, de estudantes e técnico administrativo e os familiares, que eu tenho certeza que está aqui de cada candidato. Parabenizo os candidatos e o Marcel pela postura, a desenvoltura, né, que se manteram no decorrer desse debate.